Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Kujert e eu faço parte do time da Saúde Mental Extrema. E nós ajudamos pessoas que querem parar de usar o álcool, a droga, sem internação. E hoje nós vamos falar novamente do processo de reinserção, da clínica das compulsões. O pessoal já está entrando aí, terminando a semana, sexta-feira. O Ítalo Lopes já entrou por aqui, a Ângela Menezes, o José Claudiomiro. Então, quando nós falamos do programa de reinserção social, familiar e profissional, nós estamos falando de um recomeço, né? De um recomeço de alguém que cometeu alguns erros, alguns equívocos. Por isso que dentro desse programa a gente tem várias técnicas de planejamento. Então a gente já tem um histórico de algumas ações que a gente fez e não deu certo, não deu resultado. E agora nós temos a oportunidade de olhar para esse histórico e ver o que a gente pode fazer para não cometer os mesmos erros. E a ferramenta que mais utilizada, né, para essa questão é o planejamento. Então nós vamos olhar para a situação desse sujeito, vamos fazer um diagnóstico. Nesse diagnóstico a gente vai levantar alguns dados, por exemplo, o recurso que ele tem. Quando eu falo recurso, é o que ele sabe, o que ele já colocou em prática, qual o resultado, né, que ele teve. E aí a gente vai perceber as habilidades que ele tem e as habilidades que falta para ele conseguir aquilo que ele deseja. E aí a gente vai fazer um plano de ação, vai fazer um planejamento, colocar tudo isso no papel, vamos priorizar, né, os seus objetivos e vamos fazer uma análise ali. Depois de feito esse trabalho, feito o plano de ação, nós vamos executar a ação, o passo a passo, né? E dentro desse projeto, desse programa, eu ajudo eles, eu acompanho eles para eles conseguirem aquilo que eles desejam. Porque é uma situação que ela não é simples, ela é complexa. Então, eu sou reconhecido como um profissional que trabalha na clínica das compulsões e a minha especialidade é a dependência química, a dependência do álcool. Então as pessoas vêm até mim, me procuram para solucionar esse problema, para parar com as compulsões, parar de jogar, parar de usar o álcool, parar de usar as drogas, parar de consumir. E a gente consegue isso, né? A gente consegue isso sem internação num período de 9 meses. Então a minha promessa é que nesse programa, com esse programa, eu consigo que a pessoa pare de beber, de usar o álcool, a droga, que pare com a compulsão num período de 9 meses. Conseguindo isso, é a metade do caminho. Porque, na verdade, a complexidade está aí. As pessoas não me procuram só para parar de usar o álcool, a droga, para parar com as compulsões.
Elas querem organizar a vida delas. Elas querem ter qualidade de vida. Elas querem conquistar os seus objetivos, que por conta da dificuldade, do sintoma da compulsão, ela não vem tendo êxito. Então, no primeiro momento, a nossa primeira preocupação é diminuir o uso, diminuir o prejuízo e começar a organizar a casa, começar a organizar a vida desse sujeito. E a primeira ação a ser tomada é fazer esse diagnóstico. Então, nós vamos acalmar, tirar essa compulsão e vamos ver o que sobrou. Tem uma pergunta aqui, peraí. Entrou uma galera aqui. O pessoal tá chegando aqui. O Ítalo, a Ângela, José Claudiomiro, o Eduardo Matos, a Joyce, doutora Patrícia, a Elaine, a Mary Brito, lá do Ceará, lá deve estar quente também, hein? Tia Marisa, Cristina Kojima, a Elaine. A Elaine está perguntando aqui, mesmo quando há outras comorbidades, o tempo é o mesmo? Eu tenho um caso complexo que eu peguei, que nós tínhamos ali 2, 3 comorbidades, né? Então, a dependência, a comorbidade do álcool e do jogo, né? E quando tem a comorbidade do álcool e do jogo, vai ter o consumo também por compras. Então, nós estamos falando ali da questão financeira desse sujeito que está... Então, no primeiro momento, nós paramos com o álcool e o jogo e nós estamos arrumando aí a vida desse sujeito. Então, para parar com a compulsão, mesmo tendo uma outra comorbidade, com esse método que eu utilizo, com a família incluída no processo, tudo aquilo que a gente comenta por aqui, eu consigo isso com 9 meses de tratamento, uma vez por semana. Ou seja, 4 vezes 9, 36. Eu resolvo esse problema aí em 40 horas. Eu gostei mais do 48. Eu resolvo o seu problema das compulsões em 48 horas. Eu vou usar isso no marketing. E resolve. Eu estou dizendo que eu resolvo em 36, mas eu vou colocar 48 horas. Que não é só ali, Depende de vários fatores. Mas eu afirmo, de cada 10, eu resolvo o problema de 7 nesse período aí que eu estou falando. Parece muito bom para ser verdade, mas é ótimo. A Mari está dizendo que está quente no Ceará, né? Normal, né, Mari? Faz parte. Certo? Então, quando as pessoas me procuram, elas me procuram por conta da minha especialidade, O meu nome está vinculado a isso. Eu sou especialista na dependência química, mas eu resolvo outras questões também. Mas a pessoa quer organizar a sua vida. Então, quando você vê uma pessoa, vamos usar o Carlos como exemplo, quando aquelas pessoas que conheceram o Carlos e tal, quando elas vê o Carlos hoje, o que elas falam? Elas não falam que ele parou de beber, que ele parou de usar droga, que parou de fazer bagunça. Elas olham para o Carlos e elas falam assim, olha só como ele está bem, parece outra pessoa. É isso. Esse que é o meu trabalho.
sabe? É ajudar as pessoas nessa transformação, é transformar a vida dessas pessoas. É isso que é o resultado do meu trabalho. É por isso que precisa ter método e técnica. E você tem que ter várias habilidades para poder ter esse resultado. Porque se eu não tenho experiência na comunicação, na gestão, na organização, no planejamento, como que eu vou ajudar essa pessoa? Não, meu negócio é psicologia, eu trabalho com a comorbidade. Eu vou prometer para você, você vai parar de usar, mas só parar não resolve o problema da pessoa, não resolve o problema dessa família. E vocês já viram aqui vários testemunhos e vão ver muito mais. Né? Porque, na verdade, o que eu quero é ensinar esse método para outros profissionais mais para frente, quando eu estiver mais preparado, quando eu tiver mais tempo. Mas agora eu estou trabalhando nesse projeto, porque tem um monte de gente precisando disso. E muitas pessoas não sabem. Né? Ontem queria agradecer as pessoas que compartilharam, também foi muito bom o resultado, porque quanto mais vocês compartilham, vocês estão levando essa boa notícia para outras pessoas que talvez precisem disso. Hoje mesmo eu atendi um casal e falei do assunto da live de quarta-feira, que é a organização ali financeira. Vamos lá fazer um planejamento, colocar no papel. E eles foram lá entender como que é isso. Porque não sabiam, os pais deles não sabiam e a gente, ao não saber, a gente comete erros. E tem como aprender isso. Eu também não sabia. Inclusive foi a minha dificuldade nos primeiros 30 anos da minha vida. Que eu não consegui produzir nada, não ficou nada. 30 anos que eu vivi, curti, aproveitei. Mas tudo que eu tenho hoje, o que eu construí, foi nesses 23 anos. Com esse método e essa técnica, é isso que eu quero ensinar para as pessoas. A Elaine está falando aqui, nesse método, qual a sua opinião com relação à inclusão ou não de um acompanhante terapêutico juntamente com o psicólogo e o psiquiatra? Então, cada caso é um caso. O acompanhante terapêutico, ele é um profissional que ele vai ajudar no primeiro momento, sobretudo nos primeiros 3 meses. Só que são poucas as pessoas que têm condições de bancar tudo isso. Né? Ela está falando aqui de 3 profissionais. Um acompanhante terapêutico, um psicólogo e um psiquiatra. Né? Isso dá o dobro ou triplo do que a gente cobra para fazer um tratamento, por exemplo, lá onde é que eu trabalho, que tem um valor ali acessível para as pessoas. Um valor acessível que eu estou falando é R$ 1.500, o salário mínimo e meio. Isso você vai gastar com um psiquiatra. Eu já fui convidado para fazer esse trabalho de acompanhante terapêutico, assim, vamos fazer uma viagem, ou um evento, ou uma festa para você acompanhar lá a pessoa. E aí, quando eu estipulei o meu valor, a pessoa não quis, porque ela achou que era o valor de uma sessão. Mas não, você vai ficar lá um período, um dia com a pessoa, 4, 5 horas, né? Então, e eu tenho uma outra, a minha versão, a minha ideia, a minha opinião, melhor dizendo. A minha opinião é que
como eu falei, no primeiro momento pode até ajudar. Mas o meu foco, o meu objetivo é diferente, é outro. Porque eu quero causar nesse sujeito, o meu objetivo é que ele seja autônomo, que ele tenha autonomia. E para ele ser autônomo, para ele ter autonomia, ele tem que correr risco. E tem que aprender a lidar. Então ele corre um risco e eu vou estar dando o apoio para ele, da onde eu estiver. Então ele tem acesso a essa ajuda. Eu ajudo meus pacientes assim, mas dentro do meu planejamento, do meu método, não tem um acompanhante terapêutico. Eu não acho necessário e acho que não seria, ia modificar o meu resultado. E quando eu falo correr risco, é correr risco mesmo, porque a pessoa ela para de usar o álcool e a droga em 9 meses sem internação, levando a vida dela, trabalhando onde ela está, ou desempregada, ou ela para. Porque como que você ensina uma criança a caminhar sem o risco dela cair? O acompanhante terapêutico é esse cara que a criança está caminhando e ele está ali segurando na mão. Entendeu? No meu ponto de vista. E a criança não aprende assim. Se soltar a mão dela, ela para e senta. O meu fazia isso. Você segurava na mão, ele dava os passinhos e tal. Quando você soltava a mão dele, ele olhava e sentava. E levantava as mãos para alguém lá levantar ele. E aí o que a gente fez? A gente colocava ele de pé no sofá, e aí ele girava lá o sofá, aí botava uma cadeira e ele fazia tudo isso sozinho. E daí ele ia criando a autonomia, ia começando a ficar autônomo. Daí de um sofá no outro ele já ia. Entende? É assim que ensina a andar. Então, se a gente facilitar, a gente vai criando moletas e tal, e não é bom, no meu ponto de vista. Mas funciona. Para quem tem recurso, é bom. Imagina se você tivesse condições de ter 4, 5 horas de terapia lá comigo, por exemplo. Se eu estou dizendo que eu faço isso em 36 horas, 1 hora por semana, imagina quem tem condições de ir todo dia. Entende? Dá para acelerar o processo? Dá, mas aí tem a questão do custo, né? E sempre vai estar junto. Quando você fala de compulsão, a questão financeira vai vir junto com o sintoma. Beleza, Helena? Eu acho que ela entendeu. Tá batendo uma palminha aqui. Mas esse é o meu ponto de vista. Eu não estou falando do profissional, tem várias questões em jogo, né? Eu estou falando do meu método, que daí não cabe, né? Mas eu também estou falando da minha visão sobre essa questão. Mas para uma classe aí da sociedade, eles usam isso. Eu posso até citar o nome aqui do Casagrande, lá da Globo. Ele, quando ele vai nas viagens, ele leva um acompanhante terapêutico dele até hoje. E é positivo. Está dando certo para ele, pelo menos. Né? Então, quando nós estamos nesse processo, nós vamos lá, fizemos diagnóstico, entendemos qual que é o recurso, que já fez de certo, o que fez de errado, o que tentou fazer, o que tem em mente, se está muito longe, se está muito perto. Então nós vamos criar metas e objetivos de curto, de médio e de longo prazo. Sendo que o objetivo primeiro é evitar a primeira dose. Evitar a primeira aposta, evitar a primeira compra, evitar a primeira discussão, evitar a primeira mentira. São os evites. Isso é prioridade.
Eu quero que esse sujeito esteja em paz, dentro do possível. Por isso que o tratamento e o método ele é unificado. Ele é para aquele indivíduo, com aquele recurso, com aquela habilidade que ele tem. E aí nós vamos fazer ele andar. Nós vamos montar o gráfico ali e ele vai entender o passo a passo, a família vai entender, a esposa vai entender, as pessoas mais próximas vão entender aonde que ele está, aonde que ele quer chegar, e daí o universo vai conspirar para tudo dar certo. Porque se você quiser e você colocar na sua mente uma meta, um objetivo, o seu cérebro fica querendo buscar aquilo. Como uma criança que está querendo andar, ela quer se locomover, ela quer ter autonomia. O cérebro dela está preparado para ela aprender a andar. Depois que ela fica de pé, ela anda se agarrando no sofá, ela quer correr. Por isso que ela cai. Ela quer correr porque ela vê o pai e a mãe se movimentando e ela fica olhando para suas pernas. Pô, que legal, ele caminha. Eu também quero fazer isso. Como que ele faz? Deixa eu ver. Primeiro ele levanta uma perna, depois ele, sabe, por observação ali, a gente vai aprendendo. E essa pessoa que está lá, ela vai ver que o outro está conseguindo, o outro conseguiu. E aí ela sai daquele núcleo onde todo mundo julgava que você não consegue, porque você é sem vergonha, porque você não tem vontade, porque você... Eu falo para elas, agora você tem que parar de falar e fazer. É ação. O que você não sabe, você me pergunta, você questiona. Assim como a Elaine aqui, ela fez a pergunta. Mas às vezes a gente não faz a pergunta e a gente acha que sabe. Olha aqui que eu vou falar uma coisa importantíssima para você, olha para mim. O óbvio precisa ser dito. Escreve aí no seu caderno. O óbvio precisa ser dito. Ontem eu fiz meu trabalho lá na clínica, no Gábata, e eu fiz uma palestra sobre isso. O óbvio precisa ser dito. Porque daí você vê o meu método, tem que fazer um planejamento, tem um passo a passo, primeiro, segundo. Tudo isso que eu estou falando aqui há 30 minutos é óbvio. Mas o óbvio precisa ser dito. E daí quando a pessoa começa a fazer, como que eu não pensei nisso antes? Mas é óbvio, é que você está cego, você não consegue ver. Um palmo na frente do seu nariz. Hoje, quando eu atendi esse casal, que a gente sentou na mesa, começou a colocar no papel. Quando você começa a colocar no papel, o óbvio aparece. Olha aqui onde é que tá. Aqui tá gastando demais, aqui tá. Porque aquele exercício... Só o exercício de colocar no papel. Quanto que gasta de... Porque daí a gente se preocupa, tem a comida, tem a água, tem a luz, tem... Beleza. Não é assim. Isso aí também. Beleza. Tem aqui, a alimentação é isso. Só que na alimentação, você falou aqui o que gasta no mercado e tal, o que gasta de mistura, de carne, no sacolão, as verduras, beleza, show de bola. Mas eu quero saber mais, eu quero saber aonde que você come quando você trabalha. Isso é alimentação. Eu quero saber o que você compra para o seu filho levar de lanche para a escola. Isso é alimentação. Eu quero saber quantos cafezinhos você toma lá na padaria. Tudo tem que estar no papel. Ela disse, então, se somar tudo isso, dá R$500. E daí some R$500 ali, você não sabe onde é que foi. Tem que anotar tudo. Mas para quem nunca fez isso, nossa, mas precisa, é muito chato. Por que a gente tem dificuldade de colocar no papel, de planejar? Porque a gente não quer ver. E não tem outra saída. No mesmo lugar que está o problema, está a solução. E daí comecei a falar, então vamos lá, você tem 3 filhos.
Quanto que o seu filho mais novo gasta por mês? Ah, mas como assim? Daí começa a pontuar, vai aparecer ali. Quanto que o filho mais do meio? Quanto que o filho mais velho? Ah, esse gasta mais. Então põe. Que você vai ver o custo que cada um dos membros tem. Você sabe? Não, mas só colocando no papel. Daí você vai ter clareza. E daí você vai poder ajeitar os números. Quando você olhar no papel, você vai dizer, nossa senhora. E aí só depois de fazer tudo isso, daí quanto que você ganha, quanto que a sua esposa ganha, daí você vai ver se dá para manter aquilo ou não. Porque daí eu vou ter que diminuir algumas coisas. E se eu tiver um objetivo, eu quero guardar 2.000 por mês que eu tenho que trocar de carro, eu quero fazer uma viagem, não sei o que, tem que sair daquilo. E daí tem que diminuir aquilo. E daí tem que conversar com toda a galera, que todo mundo tem que estar alinhado com o mesmo objetivo. Todo mundo vai remar para a mesma direção. Nós vamos ter que segurar a onda aqui para a gente chegar lá. Beleza? Beleza. E aí a hora que um quiser uma coisa, você lembra, nós temos que chegar lá. É assim que é. E aí é muito interessante quando eu faço esse exercício, que chega lá no carro, quanto que você gasta com o seu carro? Aí você vai ver que quase que 30% da renda vai no carro. O carro tem gasolina, tem óleo, tem a manutenção, e daí tem o IPVA, tem tudo esse esquema. Porque quando chega novembro, todo mundo, vou pegar meu 10º, e esquece que em fevereiro tem o IPVA para pagar. Que tem a matrícula da escola. Então eu tenho que, agosto, setembro, já ter tudo isso em meta, sabendo aonde que vai ir o meu 10º, minhas férias. Porque a maioria das pessoas já começa o dezembro já endividado. Que geralmente janeiro e fevereiro não tem salário, está de férias. E daí fica o ano inteiro correndo atrás daquilo. Isso é importante. Saber aonde que você está e para onde você quer ir. Porque quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar tá bom. Lembra que você aprendeu ontem? Antes de sair de casa, tem 3 perguntas que você tem que responder. Aonde eu vou, com quem eu vou e como eu estou. É fundamental. Isso é planejamento. Planejamento requer pensar antes. Porque as pessoas dizem, não, eu sei como é que é, eu fiz isso e deu errado. Então, você não sabe como que é. Conhecimento é empírico, através do erro e acerto. Mas você aprendeu na dor, da pior maneira possível. Você pagou, saiu muito caro. A vida ensina, só que ela cobra caro. Caríssimo. Experimenta fazer esse exercício. Se você tem dificuldade. A Helena está falando aqui, diante de uma internação compulsória, como propor essa organização? Na saída. Na primeira semana. Agora é a melhor hora de falar disso. Porque agora está doendo. Porque geralmente é isso que acontece. Lá na minha terra se fala assim, quando a água bate na bunda, a gente nada. Entendeu? Você se preocupa com as contas quando começa a acumular os boletos. Daí já passou da bunda a água. Tem que ser antes. Entende?
Agora, Elaine, é muito fácil falar para eles, igual, tá vendo? Você perdeu o controle, olha só como é que está a sua vida. Mostra lá para ele, põe em cima da mesa. Eu gosto de fazer esse exercício com eles. Eles chegam lá se achando o máximo, não, porque eu sou e tal, não sei o quê, não sei o quê. Digo, meu, eu acho que não. Desculpa. Mas se você fosse tudo isso aí, você não estaria aqui. Porque aqui não é o lugar dos caras que dão certo, os caras organizados, os caras. Não, aqui só vem os caras que quebraram. Quer ver? Vamos fazer um exercício? Nos últimos 2 anos, aonde você trabalhou, quanto você ganhou, quanto sobrou, o que você conquistou nos últimos 2 anos. Daí ele já vê que não está falando com qualquer um. Ele disse assim, veja bem, bom, realmente, mas não é assim que nem você está falando. Digo, não, eu sei que não. Você é um cara diferenciado. Mas se você quiser, a gente pode olhar nos últimos 5 anos. Você começou a trabalhar com quantos anos? Marca lá no papel. Daí a gente vai ver e vai olhar para aquilo, porque é isso. O primeiro passo é esse. Lembra? Admitir, aceitar e renunciar. Se você não admite, você não aceita. E ele está na negação. É comum isso. Todos, inclusive. Se não negar, tem alguma coisa que está errada. Porque ninguém vai buscar uma internação compulsória, como a Eliane está dizendo, se está com a vida organizada. Não tem sentido. A gente nem aceita lá. A gente vai ver, vai fazer uma anamnese, vai falar com a família, olha, tá assim, tá se colocando em risco, perdeu o emprego, tá separou da mulher, tá brigou, bateu o carro, tá com problema na justiça. É isso, filho. É caos. E nós sabemos lidar nesse lugar, com esse sujeito. E eu sei, olha aqui para mim, chamar a atenção dele. Até esse caguete é de lá. Ele fica lá com a cabeça baixa, digo, olha aqui para mim, olha aqui, importante que eu vou falar. Na bolinha do olho aqui. Como que tá os últimos 2 anos da sua vida? Ah, neguinho, olha para baixo, olha aqui para mim, Não tem que fugir. Tem que ir para cima do problema, tem que resolver o problema. Foi você que fez? Então, mas não fui eu. Então você permitiu que isso. Aí sim. Aí ele aceita. Então vamos arrumar. Eu vou ajudar você. Vamos botar a mão na massa. Não, mas eu preciso falar, não, tem que ser hoje. Porque você quer deixar para amanhã, tá acostumado, né? Empurrar com a barriga, procrastinar. Amanhã eu resolvo, segunda-feira. Porque é aquela questão simples, problema financeiro não se resolve com dinheiro. Não é com dinheiro que você vai resolver o seu problema financeiro. O seu problema financeiro vai resolver com essas informações que eu estou te dando aqui, É assim que resolve o problema. Não é com dinheiro. Aí ele falou, não, estou devendo 10 mil reais, mas eu já pedi lá para minha avó. Pede para a avó, pede para o pai, pede para a mãe, e está toda hora pedindo e toda hora com o mesmo problema. Por isso que problema financeiro não se resolve com dinheiro. Se resolvesse, você estava com a sua vida boa. Tem gente que diz, tô devendo, preciso resolver esse problema, vou arrumar um cartão de crédito. Ou não, vou resolver esse problema, vou ligar lá para eles aumentar o meu limite. Quantos você conhece assim? Direto e reto. O Eduardo falou que eu tenho muito dom. Que dom nada, isso aí é curso que eu fiz, é aprendizado,
Não é inspiração, é transpiração, tem que ir atrás. Mas é assim, as pessoas veem, ó, você tem o dom, você fala, você ensina, você toca no ponto, né? Por conta do trabalho. Eu acabei de chegar do trabalho. Meu nome é trabalho. Eu não sei fazer outra coisa. E eu gosto disso. Entende? Então, quanto mais pessoas conseguirem melhorar, e precisa ver como eu fico contente de encontrar a pessoa, pô, assisti aquilo lá, eu coloquei em prática aquilo lá que você falou, dá certo, tá mudando. Então tá valendo a pena, então eu vou continuar. Vou estudar mais, vou aprender mais, porque é isso que a gente nasceu para isso, para evoluir, para ajudar outras pessoas, para ser ajudado, porque eu tenho meu benefício de fazer isso. Por isso que eu não sou bonzinho. Eu cobro, porque enquanto a gente não sabe, não tem problema de errar. Agora está escrito lá na Bíblia: quanto mais você sabe, mais você será cobrado. E nós temos que buscar informação, estudar, resolver a nossa questão. Porque depois que você aprendeu, você não esquece mais, daí você vai fazer o resto da vida. O difícil é sentar lá e olhar e botar no papel e fazer tudo direitinho. Depois que você aprendeu, pô, você já só vai preencher. É que nem uma planilha. Aumenta lá uma despesa, você põe lá. Hoje mesmo a gente estava, antes de comer a pizza lá, nós estava olhando lá, pô, falta duas ainda lá da escola. Vamos pagar e daí já vai chegar outra. Não vai adiantar nada. Mas é assim. Hoje é o meu dia de pagar o cartão. Tô olhando lá. E eu tenho que saber quanto que eu vou gastar o mês que vem, daqui 2 meses. Eu tenho que saber quanto que vai ser a minha conta em dezembro. Por que que eu sei? Porque está ali no papel. Tem que saber. Então eu tenho que planejar aí. Porque se eu não cuidar do meu, quem que vai cuidar? É fácil para ganhar uma merreca lá? Não é. Então é aqui, é suado. Todo dia tem que acordar às 6 horas da manhã e ir para luta. E eu tenho que dar valor no meu suor. Porque você viver só para pagar boleto não é vida. Alguma coisa está errado. Você tem que olhar para isso. Você tem que dar uma olhada. E daí muda o jogo. Muda o jogo. Marcelo, o Eduardo, tem sim, claro que tem. Então tá bom, então tem. Tem mais uma pergunta aí? É um comentário aqui da Verônica. Sem contar que você nasceu para entender a alma que precisa de ajuda. É isso aí. Eu sei como é. Eu sei o desespero que é. Você tá ali, sabe, naquela crise, sem saída, perdendo sono, as pessoas apontando o dedo para você, julgando, você tá vendo, você é um cabeça de lata mesmo, você não pensa. Quantas vezes, quanto tempo? Desespero, você escolher a conta para pagar. Eu sei como é que é, meu irmão. Eu sei. Já nadei na tempestade. Zonda de 2, 5, 8, 10 metros de altura. Mas tem saída. Tem como.
Mas tem que olhar para esse lugar, se organizar. Se o seu barco está entrando água, tem que dar uma olhada. De repente, trocar de barco. Certo, meu amigo, minha amiga? Então, nos vemos na segunda-feira, no mesmo horário, às 21h15. E lembrando e reforçando, na quarta-feira, nós voltamos com o nosso quadro Codependência no Divã. Já temos a confirmação de 2 quarta-feira. Agora, esse final de semana, já vou fechar um mês aí de convidados. Então, se tiver jogo na televisão, você deixa seu marido lá e vem aqui assistir a live, que é muito legal esses convidados aí que dividem a experiência. Daí não vai ser só eu aqui e nós vamos trocar ideia, eu e esse convidado, e todo mundo sai ganhando nesse jogo. Isso aqui é legal. Certo? Então, um forte abraço, até segunda-feira e se cuidem.